Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um livro do projeto Aprendendo em Casa. Então, pega teu caderno integrado 1. Vamos estudar hoje Ensino Religioso, aulas 4 e 5, lá da partir da página 105. Na verdade é da 106, mas na 105 ficou esse restinho de atividade para a gente concluir, lembra? Pois bem, resolvam. Aqui você vai encontrar umas palavras que tem nas imagens, nessa daqui nas duas da página anterior. E aqui ele pergunta se disse que adora casamento e pergunta se você já foi algum para você descrever, certo? Então vamos para a página 106, onde tem a aula 4, a habilidade continua a mesma. Conteúdo também, mitos fundantes, e Rosa, que volta aqui com a gente para nos acompanhar no aprendizado. Então, Rosa diz, vamos para mais uma aula? Hoje falaremos das religiões e da importância de respeitarmos as diferentes manifestações. Cada religião tem a função de conectar o homem à divindade e também tornar a convivência entre os humanos mais harmônica. É importante entender que precisamos conviver com os outros, sejamos crianças, jovens, adultos ou idosos, seja qual for a nossa origem, brasileira, africana, asiática, europeia, nós devemos respeitar e ser respeitados. Desse modo, não importa a nossa etnia, o importante é saber que todos fazemos parte da raça humana que tem o direito de ser feliz. Então, independente da nossa etnia, ou seja, de onde viemos, né, da nossa cultura, independente disso, nós fazemos parte da raça humana, né, que merece ser feliz. Nós somos todos iguais, independente de cor, de religião, de sexo, nós somos iguais. Somos da raça humana criada por Deus. Pois muito bem, a professora Ana diz, é isso mesmo, Rosa, precisamos ter consciência que existem diversas religiões e que, independente da nossa crença, precisamos respeitar todas elas. Complete a cruzadinha com as palavras. Então, estão aqui as palavras. Você vai colocando as palavras em cada local desse, lembrando que é cada letra num quadradinho, e não pode sobrar quadradinhos em branco, ok? Na página 107, a professora Ana continua. Veja o que cada religião diz a respeito da convivência em harmonia. O hinduísta diz, não faça aos outros aquilo que se a você fosse, ou seja, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. No budista diz, de 5 maneiras um líder deve tratar os seus amigos e dependentes. Com generosidade, com cortesia e benevolência, dando a eles dando o que eles esperam receber e sendo fiel à sua própria palavra. Então, você não pode ser falso, falar uma coisa por falar, e aí na hora que venha que você encontra os colegas, os amigos, aí você não cumprir aquilo que falou, né? Então, a gente tem que ter maior cuidado em relação a isso. Ou seja, respeitar o próximo. No judaica diz, não faça o seu semelhante aquilo que para você é doloroso. Ou seja, se você acha que é ruim, então não faça isso ao próximo. Não é aquilo que aprovém dizendo o tempo todo. Não é aquilo que está dizendo aí, que falou no hinduísmo, no hindu-budismo. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a você. Na taoísta, considere... Deixa eu ver por aqui. Na taoísta, considere o lucro de seu vizinho como seu próprio lucro e o prejuízo dele como se fosse seu também. Ou seja, do mesmo jeito, se coloca no lugar do teu vizinho, fica feliz com as conquistas dele, e se ele não teve, fica apreensivo também, se solidariza. Na religião cristã, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, gente, amar o próximo como a ti mesmo não é fácil, mas nós precisamos, porque Jesus disse isso, ou ele está dizendo a mesma coisa que os demais disseram, só em outras palavras. Muçulmana diz, ninguém pode ser fiel até que ame o teu irmão como a si mesmo. Está vendo o que está falando que Jesus diz? Amar o próximo como a si mesmo. E aí, o vovô Zélio diz, vimos que, independente da religião, a mensagem de harmonia entre os povos prevalece. Escreva com suas palavras o que há em comum entre as mensagens transmitidas
em cada religião. Então, você vai ver o que é em comum aqui, com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. E vai escrever aqui embaixo. Nós, da turminha do Aprendendo em Casa, faremos uma caminhada da paz contra a intolerância. Todos nós fizemos uma faixa com uma mensagem para que as pessoas aprendam a respeitar todas as religiões. Você é nosso convidado especial e, para isso, você precisa fazer a sua faixa. Use espaço abaixo para isso. Capriche e até a próxima. Você vai, aqui é a tua faixa, você vai colocar a mensagem que tem aqui contra a intolerância religiosa, tá? Na página 109, nós temos aqui, né? Peraí, gente. Desculpa, na página 108 mesmo, né? Na página 108, vamos aqui para a aula 5. A habilidade mudou, agora é compreender a concepção de mito e o conteúdo é o mito. Rosa volta aqui dizendo: estou muito feliz por estar aqui com vocês, queridos estudantes. Hoje falaremos sobre os mitos. Você sabe o que eles são? Vamos convidar o vovô Zelino para nos explicar melhor. Muito obrigada pelo convite, Rosa. É sempre bom ajudar com o conhecimento. Os mitos são, na verdade, um tipo de história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana, fábula, lenda, mitologia. Legal, não é? Então, ele está dizendo aqui que os mitos, gente, são histórias fantásticas que alguém um dia criou. Criou para quê? Para ensinar, para passar um ensinamento, né? Ou uma explicação que ele não tinha uma outra maneira. Então, ele criava personagens, vamos dizer assim, para dizer que era aquilo ali que estava acontecendo, tá? Então, isso é chamado de mito. Muito legal, vovô Celino. O senhor conhece algum mito que possa nos contar? Meus amigos e eu adoraremos ouvir uma história. Claro que posso, Duda Linda. Na cultura indígena brasileira, há o mito do deus Tupã. Segundo os índios, ele é o grande deus criador dos céus, da terra e dos mares. E ainda dizem que ele criou o mundo animal e vegetal, além de ensinar aos homens tudo sobre a caça e o plantio de alimentos, os segredos da caça, os conhecimentos sobre como usar as plantas em rituais para a cura de doenças. Os índios acreditavam que o trovão significava a fúria de Tupã. Ele é o famoso deus do trovão da cultura indígena. Na página 109, cadê a 109 aqui? Agora sim. A professora Ana diz: muito interessante esse mito, vovô Zelino. Também conheço um deus do trovão, mas de povos diferentes. Isso vem de longe, da Noruega e demais países conhecidos como países nórdicos. Mas esse mito é muito conhecido aqui no nosso país, graças ao cinema. Segundo a lenda, Thor é filho de Odin. Thor, gente, aqui não é Tele não, Thor é considerado o deus do trovão, porque tem um martelo muito poderoso. Mjolnir, acho que é isso, que chega a ser destruidor na luta contra os inimigos. Ele domina o trovão. Era o que os homens da época diziam para explicar como aconteciam os trovões. Você já deve ter visto esse personagem na tela da TV. Está falando desse personagem aqui. Muito bem, gente. Ele está dizendo aí o quê? Que os mitos, por exemplo, o deus do trovão, que é Thor, foi criado porque naquela época as pessoas não sabiam como explicar o trovão. Então eles criavam um mito. Esse é o filho do deus Odin, e ele é o deus do trovão. Então, esses deuses, esses personagens, essas mitologias foram criados para explicar algum fenômeno, alguma coisa da qual eles não tinham uma outra explicação, eles não sabiam como explicar. Tanto na criação da história de Tupã quanto na de Thor, observamos que os indígenas brasileiros e os camponeses nórdicos buscaram uma explicação mágica para entender por que acontecia o trovão, quando, na verdade, a ciência entende que o trovão é um fenômeno da natureza. Isso acontecia porque a ciência ainda não existia da forma que conhecemos hoje e nos ajuda a compreender melhor o que é a natureza. Diante disso, podemos dizer que, antes de vir aqui para as opções, ele está dizendo exatamente o que eu falei anteriormente.
eles não sabiam como explicar aquele fenômeno da natureza. Então, a ciência ainda não existia, né? Ou não como a gente conhece hoje, que ela estuda, que ela pesquisa e descobre. Aí o que acontece? Eles inventavam esses mitos para que houvesse uma justificativa. E aí diz que diante disso, podemos dizer que os mitos são comprovados pela ciência, foram pessoas de verdade? Os mitos são frutos da imaginação e culturas antigas, quando não se sabia explicar cientificamente os fenômenos da natureza, certo? Então, você vai marcar apenas na alternativa correta. Abaixo, 4 palavrinhas aparecem para você. Delas, você deve pintar apenas as que estão relacionadas aos mitos. Te espero na próxima aula. Imaginação, tecnologia e lenda e ciência. Quais dessas 4 palavrinhas estão relacionadas aos mitos? Você pinta e aí a gente se encontra na próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Se cuida, meus amores.